Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Francesco e eu estou fazendo uma série de vídeos aqui relatando um pouco sobre a minha vida na Irlanda, sobre a minha imigração para cá. E eu estava pensando que há um tempo atrás eu tinha muita vontade de morar no Canadá e por esse motivo eu resolvi fazer uma comparação entre Canadá e Irlanda, trazendo essas informações para que você possa tomar sua decisão, assim como eu tomei a minha. E todas as informações que eu vou trazer aqui sobre a Irlanda é o que eu estou vivenciando. E o que eu vou trazer sobre o Canadá são pesquisas que eu fiz, tá bom, pessoal? O primeiro tópico que eu quero levantar aqui para falar com vocês é sobre população. O Canadá tem aproximadamente 41 milhões de pessoas, enquanto a Irlanda tem aproximadamente 5 milhões e meio. Fazendo uma comparação, nós temos um país continental contra um país em desenvolvimento. Podemos ver que a Irlanda é praticamente 10 vezes menor do que o Canadá em população. Ambos os países precisam de imigrante, isso daí já é claro. A população dos dois países vem envelhecendo, mas no Canadá, por ter um número maior de pessoas, com certeza tem uma demanda muito maior por imigrante para que a economia continue a rodar. Em questão territorial, o Canadá também é muito maior do que a Irlanda, não tem comparação. O segundo tópico que eu quero falar com vocês é sobre salário, pessoal. No Canadá, a média salarial gira em torno de 65 a 70 mil dólares por ano, enquanto aqui na Irlanda gira em torno de 45 a 55 mil euros. Essa é a média dos dois países, pessoal. Não significa que todas as pessoas ganhem isso. Tem pessoas que ganham salário mínimo, que é na base de 30, e tem pessoas que ganham na faixa de 100 a 120 mil euros por ano. Então isso é uma média. Em relação a descontos em folha de pagamento, eu acredito que seja um pouco menos no Canadá. Eu vi que até 58 a 60 mil dólares canadenses por ano, o imposto ele é em torno de 20%, enquanto aqui na Irlanda, após 44 mil, é 40%. Claro que ambos os países existem tax credits, existem fatores que podem diminuir na quantidade de imposto que você paga, mas eu vejo que o Canadá acaba cobrando um pouco menos de imposto do que a Irlanda. E o terceiro tópico que eu quero trazer aqui para vocês é custo de vida e poder de compra. A Irlanda hoje está praticamente no top ranking do mundo em relação a poder de compra, baseado no salário que a gente ganha aqui. Mas isso não significa que tudo é barato. Hoje, para você alugar uma casa aqui na Irlanda, gira em torno de 2 a 3 mil euros, dependendo da região. Enquanto no Canadá, eu acredito que seja muito mais fácil de conseguir alugar uma casa pela quantidade de casas que tem no país e pelo tamanho do país. Eles não passam por essa crise imobiliária e o aluguel lá médio gira em torno de 1.600 a 2.500, dependendo da província que você escolher. Então, quanto mais afastado você sair de Dublin e quanto mais afastado você sair de Toronto ou Vancouver, você vai encontrar aluguéis melhores. Em relação ao custo de comida, eu vejo que supermercado no Canadá parece ser um pouco maior do que é aqui na Irlanda. Porém, nós devemos considerar que o salário médio lá acaba sendo um pouco maior do que aqui. O próximo tópico, segurança pública. Pessoal, fazendo uma comparação aqui, nós estamos falando de um país com 10 vezes menos a quantidade de pessoas. É notório que a Irlanda parece ser um país muito mais seguro do que o Canadá. O Canadá vem enfrentando um problema muito sério com drogas e pessoas na rua. Cidades como capitais de províncias como Toronto, Vancouver, Montreal, lugares como esse, eu acabo vendo bastante reportagens sobre pessoas sendo agredidas no metrô, em todos esses lugares, principalmente em Toronto. Mas eu acredito que se você sair do centro dessas capitais aí e for para uma região mais afastada, que nem eu fiz aqui na Irlanda, com certeza você vai ter um índice bem menor. Aqui na Irlanda existe um problema muito sério em Dublin, mas eu posso afirmar para vocês que a questão de drogas é muito menor, né? Eu nunca vi uma pessoa com um apito da felicidade na rua, né? Então, eu acho que aqui acaba sendo bem menor. Eu nunca vi
briga e ataques a pessoas na rua aqui, então acho que acaba sendo muito mais tranquilo. Inclusive eu que moro na segunda maior cidade da Irlanda aqui, quando eu caminho pelo centro de Cork, eu nunca vi nenhum problema, nunca vi um furto, nunca vi nada acontecendo. Geralmente não pode vacilar, mas eu consigo me sentir bem confortável lá e seguro andando no centro da cidade. Educação, pessoal. Pode ser que soe um pouco polêmico para você, mas eu tenho que deixar minha opinião aqui pelas informações que eu tenho pesquisado sobre o Canadá. Eu tenho visto que o Canadá tem adotado uma cultura muito friendly no quesito de homossexualidade. Eles querem falar muito sobre isso. O Canadá sempre foi um país muito aberto a isso. E não me entenda mal, eu não sou contra, mas eu acho que dentro das escolas isso não deveria ser debatido. Eu acho que crianças não devem estar falando sobre isso. Eu acho que adolescentes talvez podem falar sobre isso, mas a criançada eu acho que não tem ainda discernimento para que fale sobre um negócio como esse. E o Canadá tem seguido esse tipo de política ultimamente, inclusive você consegue ver bandeiras LGBT nas escolas, você vê bandeiras LGBT em igrejas. Então eu acho que isso é um ponto negativo de lá, mas aqui na Irlanda acaba sendo um pouco diferente. A Irlanda é muito mais conservadora do que o Canadá. Em relação às escolas aqui, existem escolas tanto para meninos quanto para meninas. São escolas separadas, onde que só meninos vão para um lado e só meninas vão para o outro. Mas você também tem escolas mistas. A minha filha, por exemplo, ela estuda numa escola que é só de meninas. E eu acho isso muito legal. São escolas menores, a cada esquina você tem uma escola, e eu acho que acabam dando um pouco mais de atenção para elas. Então eu acredito que seja um pouco melhor aqui na Irlanda, para os meus costumes, certo? Para o que eu acredito. Pode ser que seja melhor para você que está assistindo aí, o Canadá, tá bom? A questão de saúde pública, pessoal, eu venho pesquisando e o Canadá ele tem um sistema público onde que você não faz nenhum pagamento, é descontado dos seus impostos por contribuição. Então, pelo que eu vejo, existe um número menor de filas para exames e para agendamentos e, inclusive, tem um número maior de hospitais per capita do que aqui na Irlanda. Aqui na Irlanda existe o HSE, que é o Sistema Público de Saúde, que na minha opinião, pelas 2 ou 3 vezes que eu tive lá, eu posso falar, ser bem sincero para vocês, que não é bom. Se você quiser ter um atendimento bom, eu acho que você deve adquirir um plano de saúde. Eu, por exemplo, passei por 2 vezes indo na emergência e não consegui um diagnóstico exato do que estava acontecendo comigo. Eu tive que ir para o Brasil e me consultar com um especialista para que ele encontrasse o que eu tinha. Eu não tive uma boa experiência. Porém, eu tenho um colega de trabalho que passou por um problema e ele me relatou que para ele foi tudo tranquilo e ele gostou muito. Então, vai de pessoas para pessoas. Na minha opinião, eu acho que não é tão bom assim, tá bom? Questão de visto, pessoal. Eu vejo que a Irlanda acaba sendo um pouco mais facilitada por não precisar de visto prévio, inclusive para turismo. No Canadá, se você quiser ir visitar, você vai precisar de um visto. Quem vem estudar para cá pode vir direto para o país e solicitar o visto aqui no país mesmo. Então acho que é muito mais simples do que ter que fazer uma aplicação, fazer a tradução de vários documentos para poder, depois de 2 a 3 meses, ter uma resposta tanto positiva quanto negativa. Então acho que para o Canadá, essa parte de visto aí eu acho um pouco mais complicada. Sem contar que boa parte da população brasileira tem um ancestral italiano, espanhol, de origem europeia, o que facilita muito para que a gente consiga vir para cá já com um passaporte europeu. Foi a minha situação. Outra coisa que eu acho muito importante, pessoal, é o tempo para adquirir a nacionalidade no país. Aqui na Irlanda são 5 anos vivendo legalmente aqui. Lembrando que vistos de estudos não contabilizam para contagem da nacionalidade. Com o tempo de processamento da nacionalidade,
demora em torno de 9 meses a 1 ano e meio, dependendo do ano de aplicação. Então, eu acredito que você vai ter aí 6 anos, de 6 anos a 6 anos e meio, mais ou menos, vivendo aqui para se tornar um cidadão europeu. Já no Canadá, a situação é um pouco diferente. O processo em si é diferente. Você chega lá, você vive por 2 a 3 anos, faz a sua aplicação para uma residência permanente, e então somente depois de 3 anos de residência permanente que você pode aplicar para o processo de nacionalidade. Então aí já estamos falando de 6 anos para que você tenha o direito de adquirir a sua nacionalidade canadense, mais o tempo de processamento. Eu acredito que gira em torno de 6 a 8 anos, então acredito que a Irlanda seja um pouco mais veloz em relação a isso. Agora vamos falar sobre a força das duas nacionalidades, pessoal. Eu acredito que, sendo cidadão do Canadá, eu não vejo muita vantagem além de você poder morar no Canadá e ter um acesso sem visto para os Estados Unidos. Eu acho que não tem tanta vantagem assim comparando com adquirir uma nacionalidade europeia. E inclusive, se você se torna cidadão irlandês, você pode morar no Reino Unido, coisa que eu, como italiano, não posso viver lá mais por causa do Brexit. E as minhas considerações gerais, pessoal, eu acredito que ambos os países são muito melhores do que viver no Brasil. Se você tiver uma oportunidade de vir para qualquer um dos dois países, eu acho que é uma boa, mas eu escolhi a Irlanda e eu acho que, por enquanto, a Irlanda tem sido um baita de um país para mim, tem sido muito bom, é muito mais prático. Eu gosto dessa localização que está, poder estar na Europa a 3 horas daqui, poder ir para a Itália, poder conhecer outros países, um mix de cultura bem legal que tem aqui. Então, apesar de que o Canadá também tem seus pontos positivos, é um país que tem uma estrutura infinitamente melhor do que a Irlanda, tem shopping centers maiores, uma questão rodoviária muito melhor também, questão de estradas para o motorista, para mim que quero seguir nesse tipo de profissão. Tem seus prós, tem seus contras, os dois lugares, mas eu acabei escolhendo a Irlanda. E se um dia, quem sabe, talvez eu tiver a oportunidade de ir morar no Canadá, quem sabe eu não me aventure por lá, tá bom? O vídeo de hoje é isso, pessoal. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se foi útil para você, eu peço que deixe o like, que deixe um comentário e se inscreva no canal, pois isso me ajuda bastante a crescer aqui. E até o próximo vídeo então, pessoal. Um abraço!